Olá pessoal, estou aqui para passar mais um conteúdo de gramática e hoje para falar de uma das regras da vírgula, né? A vírgula, ela se for colocada, ou melhor, se for mal colocada, ela modifica todo o sentido de uma frase, né? E embora eu venha passar apenas uma das regras da vírgula, creio que com essa regra, né, creio não, tenho certeza que será 0% de se errar com vírgula, pelo menos nessa regra. Tá? Então, segundo o autor Cláudio César Henriques, no livro Sintaxe, né, quando uma oração tem um adjunto adverbial deslocado, né, que contenha 3 ou mais palavras, obrigatoriamente esse adjunto adverbial deve ser isolado pela vírgula. E quando esse adjunto adverbial ele vem com com 2 ou menos palavras, torna-se facultativo, né, o uso da vírgula. E quando o adjunto adverbial ele está na ordem direta mesmo no final da frase, independente de quantas palavras ele tenha, será opcional também o uso das vírgulas, facultativo, né? Então, o que acontece? O adjunto adverbial, quem assistiu à aula, né, em que eu falei das 10 classes de palavras, a aula em que eu falei da predicação verbal e de advérbios e locuções adverbiais, vai lembrar quando eu falei que às vezes uma determinada categoria não vai ser representada apenas por uma única palavra, mas por uma locução. Uma locução que é 2 ou mais palavras que formam o valor de uma determinada categoria ou de uma determinada função daquela mesma categoria, né? Então, quando nós falamos de adjunto adverbial com 3 ou mais palavras, é porque é um advérbio que, de forma sintática, entra como adjunto adverbial. Porém, esse advérbio ele tem 3 ou mais palavras e quando ele sai da ordem direta e vem para o início da frase ou para o meio da frase, ele deve ser virgulado, né? Então, um exemplo para entendermos melhor a ordem direta que é sujeito, verbo, objeto e adjunto, né? Se eu pego a frase, eu digo assim: o cachorro furou a bola ontem, né? O cachorro é o sujeito, furou é o verbo furar transitivo direto, a bola objeto direto e ontem é o adjunto adverbial. Então eu estou na ordem direta. Se eu escrever essa frase, o cachorro furou a bola, depois de bola, entre bola e ontem, é facultativo. Eu posso colocar vírgula ou não. Se eu pego esse ontem e coloco para o início da frase e a frase fica: ontem o cachorro furou a bola. Por ser apenas uma palavra adverbial e não 3 palavras ou mais, né, seguindo a regra em que o autor Cláudio Henriques, né, diz no livro Sintaxe, Cláudio César Henriques diz no livro Sintaxe, seguindo essa regra, então, contendo menos de 3 palavras, torna-se facultativo desde que não haja ambiguidade, tá? Porém, né, se eu pego essa frase e construo de uma certa forma, então nesse caso, ontem o cachorro furou a bola, é facultativo eu colocar a vírgula depois do ontem ou eu deixar sem vírgula, tanto de um jeito como de outro, porque é apenas uma palavra. Mas se eu construo uma frase assim: o cachorro furou a bola na semana passada, que também é um adjunto adverbial de tempo igual ontem,
né? Na ordem direta, né, eu colocando o adjunto adverbial para o final da frase, torna-se facultativo, né? Eu posso escrever: o cachorro furou a bola, vírgula, na semana passada, como eu posso escrever: o cachorro furou a bola na semana passada, sem vírgula, facultativo. Mas se eu pego esse na semana passada e coloco no meio da frase ou no início da frase, então obrigatoriamente deverá ser virgulado esse adjunto adverbial. Se eu iniciar a frase dizendo: na semana passada o cachorro furou a bola, então depois de na semana passada, obrigatoriamente vai ter que vir a vírgula e eu dizer na semana passada, e eu terminar escrevendo na semana passada, vírgula, né? E eu terminar escrevendo: o cachorro furou a bola, né? Mas isso é quando nós deslocamos o advérbio. Então, o macete que eu deixo é o seguinte: sempre colocar o advérbio, o adjunto adverbial para o final da frase. Porque independente de qualquer coisa, lá ele irá se tornar facultativo. Lá ele é opcional, então, contendo ou não a vírgula, é 0% de chance de erro, porque é facultativo. Tá? Então, sempre pegue o adjunto adverbial e coloque para o final da frase. Tá? Então, vamos entender aqui como que funciona, porque eu criei duas explicações, né? Uma explicação está de azul. A de azul é porque, da forma natural normal, que o advérbio é um acessório, né? Que não altera o sentido da frase, né? Sem ou com o advérbio ele não altera. Aqui não há ambiguidade, está normal. Já ambiguidade, melhor dizendo, já, né, na explicação acima de tinta preta, também o advérbio ele é um acessório. Ele não altera o sentido da frase, exceto o advérbio de negação, como eu expliquei naquela aula de locuções adverbiais e advérbios, né? Aproveite, entre lá, se inscreva no canal, assista a aula, tá? Então, na explicação acima, também é a mesma coisa. O advérbio é um acessório, porém, a vírgula ela vai mexer totalmente com o sentido da frase. E é quando nós iremos entender o quanto que a vírgula é importante e o quanto que ela pode mexer numa frase, né? A frase ela pode tomar sentido oposto e aquela construção ficar totalmente errada. Às vezes estará certa até para um outro sentido, mas não aquele que você quis. E se você levou para um outro sentido, a sua redação é penalizada pela vírgula. Então a vírgula ela tem que sempre ser colocada na posição correta, tá? Então vamos entender aqui como que isso funciona, né? Na frase em cima, né, na primeira linha, está escrito assim: naquele lugar abençoado estou, né? Então nós notamos que há uma ambiguidade. Quem está abençoado? Né? Aquele lugar, eu estou abençoado ou é aquele lugar que é abençoado? Quem está e quem é abençoado aí? Né? Há uma ambiguidade, né? Então, se eu quero dizer que o abençoado sou eu, então a vírgula ela vai ter que entrar aqui depois do lugar, né? Essa vírgula no lugar, né? Por quê? Naquele lugar é o adjunto adverbial de lugar, né? E abençoado estou, sou eu, o sujeito, né? E o abençoado é o predicativo do sujeito mediante ao verbo de ligação estar,
cujo sujeito eu em primeira pessoa, ele está aqui. Só que ele está de forma elíptica, quando nós temos um sujeito desinencial, que é mais conhecido como sujeito oculto, né? Então, naquele lugar é o adjunto adverbial. Abençoado estou. Então já deu para se entender que o abençoado é eu que estou, né? Então, mas por isso que é obrigado a vírgula. Nesse caso aqui, nós só tínhamos duas palavras nessa locução que formou o adjunto adverbial de lugar. Porém, por ser uma frase ambígua, nesse sentido, é obrigado o uso da vírgula, tá? Mas, se eu pego o sujeito e jogo para o início da frase, e a frase fica, estou abençoado naquele lugar, né? Então, já não é obrigado já não é obrigatório o uso da vírgula, né? Aqui nós temos um adjunto adverbial de lugar. Aqui nós temos o adjunto adverbial de lugar que foi posto para o final da frase. Quando ele é posto para o final da frase, torna-se facultativo o uso da vírgula ou não. Então eu posso escrever, estou abençoado naquele lugar sem vírgula, como eu posso escrever, estou abençoado, vírgula, naquele lugar. Tanto de um jeito como de outro estará correto. Então, sempre coloque o adjunto adverbial para o final da frase, para não errar no uso das vírgulas, porque se você fizer isso, será 0% de se errar na colocação das vírgulas, tá? Mas, se eu quero dizer que abençoado é o lugar e não eu, né? Então, vamos lá. Se eu quero dizer que o abençoado é o lugar e não eu, então agora a história vai mudar. A vírgula vai mudar tudo. Porque na frase que está escrito, naquele lugar abençoado estou, então agora a vírgula, ela entra aqui, né? Porque a frase vai ficar assim, naquele lugar abençoado estou. Então já deu para entender que abençoado é o lugar. E eu que estou no lugar, no tal lugar abençoado, né? Então, nota-se que a vírgula mudou todo o sentido da frase, né? E aqui, o verbo, que era o verbo estar, que era um verbo de ligação, deixou de ser um verbo de ligação para se tornar um verbo intransitivo, né? E o abençoado, que antes era o predicativo do sujeito, já não é mais. Ele agora se tornou apenas uma das palavras que compõem a locução adverbial de lugar, que entra como um adjunto adverbial de lugar composto por 3 palavras, né? Então, mudou todo o sentido da frase, né? Mas vamos seguir a regra, né? Porque quem inicia a frase é naquele lugar abençoado, e naquele lugar abençoado é um adjunto adverbial, então aqui foi obrigatório o uso da vírgula. Mas se eu uso a ordem direta, que é sujeito, verbo, objeto e adjunto, e pego o estou e coloco aqui no início da frase, então torna-se facultativo eu dizer estou naquele lugar abençoado, né? Deu para entender que estou naquele lugar abençoado, que abençoado é o lugar e não eu. Então eu posso colocar a vírgula aqui, né? Tá falhando o piloto. Eu posso colocar a vírgula aqui e escrever eu estou naquele lugar abençoado. Embora o eu não apareça aqui, mas ele está de forma elíptica, o sujeito em primeira pessoa, né?
Então, estou, vírgula, naquele lugar abençoado. Ou posso tirar a vírgula, estou naquele lugar abençoado, né? A menos, né? Só para esclarecer, a menos que se eu fizesse isso aqui, colocasse uma vírgula aqui e outra vírgula aqui, caso eu quisesse dizer de novo que o abençoado sou eu e não o lugar, ou se eu colocasse parênteses aqui ou aqui, isolando naquele lugar, então eu volto de novo com o adjunto adverbial sendo apenas naquele lugar. Então ficaria estou, vírgula, naquele lugar, vírgula, abençoado. Então estou dizendo de novo que o abençoado sou eu. Ou estou isolado, né, destacado entre parênteses, naquele lugar destacado entre parênteses, abençoado. Então, de novo, eu vou levar no sentido de que eu é que estou abençoado. Mas como eu não quero dizer que sou eu abençoado nessa oração aqui, então a vírgula ela vai entrar unicamente aqui de forma facultativa. Caso eu coloque a vírgula ou deixe de colocar a vírgula, não vai haver erro, porque tanto de um jeito como de outro, a frase estará correta, né? Então, sempre fixar isso. Sempre jogar o adjunto adverbial para o final da frase, porque não vai haver erro. É 0% de erro, né? Só para esclarecer um negócio aqui, é que quando eu falei na aula de verbos intransitivos, na aula que eu falei de predicação verbal, né, eu disse que o verbo intransitivo, ele finaliza a frase, certo? Sim. 99,9%. A principal informação da oração, ela vai estar no verbo intransitivo. E o que vier após isso será um adjunto adverbial. Porém, a raridade, em casos específicos, que entra também como pegadinha nas provas de concurso, em que, nesse caso, o verbo estar, que é um verbo de ligação, os verbos de ligação são ser, estar, continuar, andar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se e virar. Ele deixa de ser um verbo de ligação para ser um verbo intransitivo, como no caso aqui. E embora aqui o estou ele não finalize a frase, porque se eu só escrever estou, né, fica faltando alguma coisa, porém o verbo intransitivo ele também é caracterizado quando o termo que vier depois dele responde a pergunta de onde, como e de que maneira. Se após o verbo a pergunta que se faz é essa, e o termo que vier responde a uma dessas perguntas de onde, como e de que maneira, então o verbo ele é intransitivo. No caso aqui, naquele lugar, está respondendo a pergunta onde? Onde? Naquele lugar abençoado. Então, nessa situação, o verbo estar, que é um verbo de ligação, deixou de ser um verbo de ligação para assumir a função de um verbo intransitivo, tá? Só para esclarecer. Então aqui nós vimos que a vírgula mudou todo o sentido da frase na primeira explicação com tinta preta. Na segunda explicação com tinta azul, né, o advérbio, ele é um acessório. Né? Então vamos entender aqui. Farei nesse fim de semana caminhada. Se eu tirar esse fim de semana, vai estar farei caminhada. Perfeito, não mudou. Só que seguindo a regra das vírgulas, né, o adjunto adverbial deslocado que aparecer no meio da frase deve ser isolado por vírgulas. Então aqui, né, o adjunto adverbial é nesse fim de semana.
Nesse fim de semana, nós temos 1, 2, 3, 4 palavras, né? Então, nós temos 1, 2, 3, melhor dizendo, 4 palavras, né? 4 palavras que é uma locução, né, adverbial formada por 4 palavras que na oração, sintaticamente, entra como um adjunto adverbial, né, de tempo formado por 4 palavras, né, cuja regra, segundo o autor Cláudio Henriques, passou, ou melhor, tiver 3 ou mais palavras, passou de 2 palavras, tendo 3 ou mais palavras, torna-se obrigatório o uso das vírgulas e por isso aqui está isolado pelas vírgulas. Eu deixei até bem grande de vermelho para facilitar o nosso entendimento, né? E na segunda linha é a mesma coisa. Na segunda linha eu não preciso nem falar muito porque eu já falei tudo na primeira linha. São as mesmas frases. Então está, nesse fim de semana, mesma coisa. Nesse fim de semana, 4 palavras que formam o adjunto adverbial de tempo formado por 4 palavras. Farei caminhada. Então, obrigatoriamente, eu vou colocar a vírgula aqui porque a frase se inicia com o adjunto adverbial de tempo. Porém, na última linha, a frase ela está na ordem direta, cujo adjunto adverbial de tempo foi jogado para o final da frase. Se ele foi jogado para o final da frase e eu inicio a frase com o sujeito que é eu, porque eu estou de forma elíptica no verbo fazer, no futuro do presente do indicativo, eu farei. Então, se o adjunto adverbial está no final da frase, então é facultativo o uso da vírgula. Eu tanto posso escrever, farei caminhada nesse fim de semana direto sem vírgula, como eu posso escrever, farei caminhada vírgula, nesse fim de semana. Tanto de um jeito como de outro, estará correta a frase. Então, o macete é sempre pegar o adjunto adverbial e jogar para o final da frase, para não se errar com vírgulas. Até porque não é simples, né, a gente identificar um adjunto adverbial na oração, porque aí já é fazer uma análise sintática e realmente é complexo, até porque é mais complexo ainda identificar quando ele começa, né, e onde ele termina, onde ele começa e onde ele termina, né? Então, quando houver um termo em que você tiver dúvida e em onde, né, tiver dúvida se realmente é um adjunto adverbial, né, e você tiver essa dificuldade, simples, coloque o sujeito e o objeto para o início da frase. Pega o objeto, pega o sujeito, pega o verbo, melhor dizendo, o verbo, né? Primeiro é o verbo. Pega o sujeito, o verbo e o objeto e coloque no início da frase. Todos os demais elementos, jogue para o final da frase. Porque independente de que seja ou não adjunto adverbial, não vai haver erro com vírgula. 0% de se errar com vírgula, como no caso aqui. Farei caminhada. Então, todos os elementos que formam um adjunto adverbial de tempo, que eu poderia saber ou não se isso aqui era um adjunto adverbial, coloque tudo para o final da frase. Que caso você falte com a vírgula ou coloque a vírgula, é facultativo. Então é 0% de erro quando a gente joga todos esses elementos que podem ser um adjunto adverbial para o final da frase. E, por favor, né, quando fizer isso, coloque um ponto, respire fundo, inicie um outro período com calma, né? E vai escrevendo a redação devagar, para que não se haja erro de vírgula, para que não se embole a redação, para que não se saia do contexto, tá?
e assim você vai escrevendo a redação. Eu queria dizer também que esses vídeos, os últimos, né, eles estão abertos para comentário. Se puderem comentar tanto no Face ou lá no YouTube, que está aberto para comentar esses últimos vídeos, para dar sugestões, para fazer críticas também, para fazer perguntas e sugestões de matérias, porque às vezes eu fico sem ideia, sem saber o que eu vou gravar hoje, qual matéria que eu vou falar, e vai me ajudar muito, tá? Então eu peço para que possam também me ajudar com isso, tá? Obrigado. Para finalizar, essa é apenas uma das regras da vírgula. Existem outras regras, tá? Obrigado. Se gostou do vídeo, vai lá, se inscreva no canal, dê um like e até a nossa próxima aula.